a irmã Gisele, que foi convidada a ministrar, né? Nesta noite, eu gostaria que a irmã Ivni viesse adorar o nome do Senhor e orar pela serva de Deus. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando pela serva do Senhor, que com certeza Deus já colocou uma palavra no coração dela. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua serva, Jesus querido. Estamos tudo na tua presença, Pai, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Aqui é tudo para ti, Pai. Nada para mim, nada para ninguém, Senhor. É tudo para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Toma a tua serva nas tuas mãos, Pai. Que ela venha falar somente aquilo que tu colocar no coração dela, papai querido. Usa ela, Senhor Jesus, com poder, com graça, com humildade, com simplicidade, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta as irmãs na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se o culto acabasse agora, nesta manhã, essa consagração ia para casa cheia do poder de Deus. Que gostoso estar já pela manhã na presença do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Você veio adorar aquele que tem todo o controle e o domínio sobre as nossas vidas, sobre os céus e sobre a terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A partir do momento que você dobrou os teus joelhos e você apresentou aos céus esta consagração, eu e você iniciamos uma batalha espiritual. Aleluia. Mas levante as tuas mãos, aleluia. O Deus que eu e você servimos, o Deus todo-poderoso, o Deus de batalha, o Deus de Israel, Ele está aqui nesta manhã e Ele vai honrar a minha e a tua fé. Ele vai renovar as nossas forças, as nossas esperanças, e Ele é o dono do milagre, aleluia. E tudo aquilo que você tem apresentado nas mãos do Senhor, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Vamos abrir a palavra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Glórias ao nome do Senhor. Sem perca de tempo, resumidamente, a pastora me deu meia hora agora. Era 40, eu acho que diminuiu. Aleluia. Mas qualquer 5 minutos na presença de Deus é de grande valia e recompensador. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e no versículo... diretamente no versículo 41, que diz: E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ah, tem mulher de Deus que entendeu. Eu vou ler de novo. Aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia. Olha para essa irmã que está do teu lado cheirosa. Olha para Maria que veio aí do teu lado. Olha para Isabel e fala: ei, você vai sair cheia da presença de Deus. Aleluia, aleluia. E senta glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus está nesta manhã. Glória a Jesus. A minha carne está trêmula, meu Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Minhas irmãs, a palavra de Deus diz aqui sobre a história de uma mulher chamada Isabel, primeiramente. Uma mulher de uma linhagem sacerdotal e descendente de Arão,
E uma mulher, por ser descendente sacerdotal, de família de sacerdotes, era uma mulher respeitada, uma mulher de honra. E a palavra de Deus diz que Isabel, além de ser de uma linhagem sacerdotal, a palavra de Deus diz que Isabel, ainda por cima, ela se casa com um homem sacerdote. Pensa o peso espiritual, responsabilidade de uma grande mulher de Deus, de carregar uma honra tão grande e estar do lado de um varão e um homem de Deus com responsabilidade tamanha. Isso me fez já pela manhã, através das palavras de mulheres de Deus que estiveram aqui, em orar por vidas de lideranças espirituais que estão à frente dos trabalhos. E agora vejo Isabel, aleluia, uma mulher de Deus, a Bíblia diz, que era reta aos olhos do Senhor. Uma mulher que agradava aos olhos de Deus. A Bíblia diz no versículo 6 que ela era irrepreensível. E uma mulher irrepreensível é uma mulher que carrega testemunho, é uma mulher que carrega exemplo, é uma mulher que dá exemplo a outras mulheres, é uma mulher que não tem o que falar, que não tem o que julgar, que não tem o que apontar os dedos. A Bíblia diz que Isabel agradava aos olhos do Senhor. E além de tudo, vamos ver durante a caminhada da passagem que mulher era uma mulher, levanta a sua mão, a mulher era cheia da presença de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que Isabel e Maria, aleluia, viviam no tempo do rei Herodes. Repita comigo, rei Herodes. Vou dizer assim para você entender, repita comigo, tempo difícil. Tempo difícil. Isabel e Maria viveram no tempo de Herodes, um dos maiores vilões do Novo Testamento, um homem terrível. Mas ali Isabel e Maria, elas permaneceram com sua fé irredutível diante daquele Deus que eu e você servimos. Aleluia. Diante de um tempo difícil, Isabel e Maria honravam ao nome do nosso Senhor. Diante de um tempo difícil de prevalecer a fé, diante de um tempo difícil de seguir a caminhada e permanecer fiel ao nosso Deus, Isabel estava lá, servindo dentro do seu lar, cuidando do seu esposo, enquanto a Bíblia diz que Zacarias, um homem de Deus, estava, repita comigo, no templo. No templo fazendo os seus serviços sacerdotais, mas lá dentro de casa estava uma mulher de joelhos. Dentro de casa estava uma mulher de joelhos em oração e apresentando a sua casa, o seu esposo, o ministério do seu homem, aleluia, do seu amor diante do nosso Deus. E aqui tem mulheres de Isabel, que tem apresentado o seu esposo diante do seu ministério, diante do seu chamado. E muitas que ainda não vivem a promessa de Deus, muitas que ainda não estão vivendo a promessa de Deus com o seu esposo, eu vou profetizar sobre a tua vida, aleluia. Você vai ter a honra de dizer que tu e a tua casa serve ao Deus de Israel, porque a promessa de Deus é por completa, ela não é pela metade. Aleluia! A Bíblia diz que enquanto Isabel estava lá na casa, imagino eu adorando, enquanto seu esposo sacerdote estava no templo, a Bíblia diz que lá no templo, Zacarias é visitado por um anjo. E quando o anjo chega no templo à direita, ele apresentando o incenso, a Bíblia diz que vem um anjo chamado Gabriel. E ele chega diante do esposo de Isabel. Ei, quantas palavras eu estou dizendo aqui para você entender. Ei, Zacarias, eu vim te dar uma vitória, porque lá no teu
Zacarias, como a Bíblia diz, porque eu conjecturo e você entende para trazer para os nossos dias de hoje. A Bíblia diz que o anjo, aleluia, ele apresenta-se diante do esposo de Isabel e diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Aleluia, mas Zacarias orava sozinho? Não. A Isabel orava, era mulher intercessora. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que ele se apresenta e diz: a tua esposa, Isabel, dará à luz um filho. E através dessa criança, ele levará o evangelho do mestre, aleluia. Ele carregará a responsabilidade de apresentar o caminho do Senhor Jesus. Ele será um homem de propósito na presença de Deus. Aleluia. Agora olha para a moça bonita, cheirosa que está aí pertinho e fala assim: eu sou e você é uma mulher de propósitos. Eu sou, repita, e você é uma mulher com propósito. Aleluia. Oh, glória. Isabel tinha responsabilidade ali agora. Diante dela, aos seus olhos, tantos anos servindo ao Senhor. E quantas vezes não é assim? A Bíblia diz que Isabel e seu esposo já idosos. Quanto tempo os dois servindo e honrando a Deus. Mas aqui vejo algo. Tanto tempo servindo, ela fazendo, ela adorando, ela cantando, ela glorificando, aleluia. Servindo ao Senhor, seguindo os princípios, sendo fiel a Deus, seguindo os mandamentos, fiéis à lei do Senhor. Mas uma oração dela ainda não tinha sido ouvida. Quantas vezes eu e você achamos que por estar na presença de Deus, quantas vezes eu e você estamos pregando, louvando, ministrando, profetizando, servindo no templo, agradando a Deus e aguardando uma resposta do nosso Senhor. Aleluia! Mas Isabel era confiante no Deus que ela servia. Muito aqui eu compreendi que até mesmo a fé do seu esposo, a esperança dele já havia morrido, porque quando o anjo entrega para Zacarias dizendo que Isabel geraria, ele fala: mas como? Tanto eu como ela somos velhos em idade, mas Deus dizendo para mim e para você, para o Senhor parece, para mim e para você parece tarde, mas o Senhor está dizendo: há tempo ainda, para mim ainda não é tarde, para mim dá tempo de cumprir aquilo que eu prometi sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua história, sobre a tua casa, aleluia, sobre os teus filhos que tu tem apresentado. Aleluia. E a Bíblia diz que Isabel, aleluia, ela gera no seu ventre João. E João viria para cumprir o propósito diante dos olhos de Deus, para mostrar o caminho do Evangelho e o caminho que viria ao Mestre, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Através de quem? Repita: Maria. Maria. Através de quem? Maria. Outra mulher de Deus escolhida pelo Senhor e que o Senhor olhava com graça sobre Maria. Aqui tem Maria de Deus também, aqui tem Maria. Aleluia! Maria também tinha propósito em gerar no seu ventre o Salvador da terra. Aleluia! E assim como na minha e na tua história, na minha e na tua caminhada, os planos de Deus são maiores que o meu e o seu, aleluia. E o propósito dele, como diz em Provérbios 19, vai se cumprir. Aleluia. O propósito dele vai se cumprir.
Muitas das vezes eu vou afirmar aqui, você crendo ou não crendo, o propósito de Deus vai se cumprir. Porque o anjo diz para Zacarias, porque tu não creste, mas no tempo de Deus o decreto vai se cumprir. Tanto que seu esposo fica mudo após ele receber a palavra, porque ele não acreditou. Aleluia! Mas a Bíblia diz para mim e para você que Isabel, ela é agraciada e Maria, ela é agraciada, e as duas têm um grande propósito. Agora fala comigo, Maria e Isabel, eram mulheres cheias de Deus, mulheres com propósito. Agora eu vejo na Bíblia que o anjo Gabriel, que havia lá entregado para Isabel, que ela geraria uma criança após tantos anos estéril, querendo constituir uma família no seu lar. Aqui o Senhor fala de milagre físico, e Deus também opera, mas não é nesse sentido que eu quero dizer aqui sobre gestar. A Bíblia diz que agora este anjo Gabriel, o mesmo que falou com o esposo de Isabel para entregar a bênção sobre o lar de Isabel, que a oração de Isabel e do seu esposo estava sendo ouvida, o grande sonho estava sendo realizado após tantos anos de lágrima, de choro e de oração. Agora este anjo Gabriel, ele vai até a visita de Maria, aleluia. E a Bíblia diz que no versículo aonde lemos, que quando o anjo ele visita Maria, ela acredita na palavra que ela está recebendo. Ela questiona, ela pergunta, mas ela confia, porque quando ela recebe aquele decreto sobre ela, que sobre aquela palavra, aquela promessa, aquele decreto sobre a cabeça dela, que o anjo estava entregando e confiando sobre a vida de Maria, uma menina tão jovem, tão nova, pelo contrário de Isabel, tão idosa, porque para Deus não há tempo aos nossos olhos. Pode ser aos nossos olhos, estamos tarde para cumprir, ou muito cedo para cumprir como Maria, mas para Deus tudo é possível, e a promessa dele vai se cumprir. A Bíblia diz, aleluia, que agora o anjo chega para Maria e entrega que através dela ela geraria o Salvador, o menino Jesus. Aleluia, graças a Deus que ela gerou o nosso menino Jesus. Aleluia. E agora eu vejo, sabe o que? A confiança de Maria. Porque quando ela recebe aquela mensagem, ela faz o quê? Repita comigo, ela corre para Isabel. Não, olha para a irmã e fala assim, ela correu para Isabel. Maria, quando ela recebeu a palavra do anjo, a Bíblia diz que ela, agora eu imagino conjecturando que Maria pega a bolsinha, pega água, e ela pega e vai correndo, anda quilômetros de distância, e ela vai até a casa de Isabel, aleluia, confiante e alegre que ela havia recebido algo grande, precioso, um milagre, diante de Deus, um decreto sobre a sua vida, uma promessa, um plano grande sobre a sua história, feliz que nela o propósito de Deus estava sobre ela. Agora ela corre e vai até a casa de Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria, ela se aproxima perto de Isabel, na casa de Isabel, aqui a Bíblia diz que Isabel, ao ver Maria chegando, aleluia, ao ver Maria chegando, porque quando duas mulheres de Deus, quando se encontram, algo sobrenatural acontece. Quando duas mulheres de Deus, quando duas mulheres que carregam a unção e a presença de Deus, elas se juntam, oram, consagram, faz campanha, apresenta ao Senhor, algo impossível acontece, os céus se abrem, vidas são restauradas, casamentos são restaurados, aleluia, vidas são libertas, homens são libertos, a casa é abençoada, aleluia.
Glória a Deus. E agora eu vejo Maria chegando na casa de Isabel. Só que Isabel, como falamos, é uma mulher que orava. E uma mulher que tem intimidade e a proximidade com o Senhor se revela, o Senhor dá revelações, o Senhor se apresenta, aleluia. Tanto que quando Maria chega, Isabel somente olha, a Bíblia não diz que Maria conta. Primeiramente, Isabel, quando olha Maria chegando, ela, por ser cheia da presença de Deus e uma mulher de oração, ela reconhece a mulher que está chegando, por mais idosa que fosse, a menina nova que era, ela sabia quem era Maria, e Maria sabia quem era Isabel. Aleluia. E diante daquele olhar, sem nem sequer Maria abrir a boca ainda, quando Isabel olha para Maria, o Senhor já confirma no coração de Isabel: bendita és, Maria, porque dentro do teu ventre, eu imagino o Senhor revelando para Isabel, dentro do teu ventre, tu carregas o Salvador Jesus Cristo. Porque mulher que anda com Deus, uma mulher que ora, que jejuma, que consagra, o Senhor se revela, dá revelações, dá visões. Ele conta segredos e propósitos para as nossas vidas. Aleluia. E agora, Isabel olha para Maria, e a Bíblia diz que somente naquela chegada de Maria, aleluia, a criança que estava ali, João, que seria o seu nome, com a presença de Jesus que estava no ventre de Maria, somente em se aproximar de Jesus, ainda dentro do ventre de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus ainda nem havia nascido, estava dentro do ventre de Maria, aleluia. Mas ali estava Maria com Jesus Cristo, somente com a presença de Jesus, ainda do ventre dentro de Maria, aleluia. Isabel reconheceu e João reconheceu dentro do seu ventre, aleluia, que ali ainda dentro do ventre de Maria estava vindo o Salvador Jesus Cristo, o remidor das nossas almas, dos nossos pecados, aleluia, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Maria e Isabel naquele encontro foram cheias do Espírito Santo de Deus. Eu imagino aqui que Isabel, além de Maria, foi a primeira. Isabel foi a primeira a sentir a presença de Jesus, o Mestre. Aleluia! Você carrega Jesus Cristo sobre a tua vida. Você carrega Jesus Cristo sobre a tua vida. Tem mulheres aqui que carregam a presença de Deus. Mulher que ora, mulher que jejuma, mulher que consagra. Ei, eu vim dizer para você nesta manhã: o Senhor tem visto as tuas lágrimas. O Senhor tem visto os teus propósitos que temos apresentado na mão dele. Aleluia. O Senhor tem visto as tuas lágrimas, o teu choro. Isabel, quantas vezes você tem orado, clamado, apresentado à mão do Senhor algo, e ainda você espera da mão do Senhor uma resposta. Mas pode se passar um dia ou 2 anos, aquilo que o Senhor já decretou sobre a tua cabeça, aquilo que o Senhor já decretou sobre a tua casa, aquilo que o Senhor já decretou sobre a tua família, aquilo que o Senhor decretou sobre o teu ministério, aquilo que o Senhor decretou sobre o teu chamado, aquilo que o Senhor decretou sobre a tua vida, aleluia. A palavra de Deus vai se cumprir. Para o nosso Deus nada é impossível. Bendita és tu, minha irmã, dentre todas as mulheres
e você temos a presença de Deus para nos renovar, nos fortalecer, nos preencher, nos realizar todas as manhãs. Aleluia! E o Senhor tem se agradado de ti nesta manhã de domingo, que abandonou o conforto da tua casa, do teu lar, do teu esposo, dos teus filhos, para priorizar e honrar o Deus de Israel. E eu vim falar para você, Isabel e Maria, que o Senhor nos separou com propósitos nessa terra. E através de mim e de você, assim como Isabel nesses últimos tempos difíceis, o Senhor tem nos chamado para gerar vidas para o reino dos céus. Isabel gerou no seu ventre João, e através dele ganharia almas para o evangelho. E coloca a mão sobre o teu ventre, um momento espiritual agora, coloca a mão sobre o teu ventre. No mundo espiritual não é gestacional, vida física. No mundo espiritual, aleluia, toda esterilidade. Isabel era estéril, ela não podia gerar, aleluia. Mas no mundo espiritual, o Senhor, nosso Deus, Ele está pedindo, Isabel, almas para o reino dos céus. Nesses últimos tempos difíceis, Isabel, tu vai passar a gerar para o reino dos céus. Estamos numa batalha espiritual. Coloca a mão sobre o teu ventre. Coloca a mão sobre o teu ventre. Isso é espiritual. Mulheres que estão estéreis espiritualmente. Cantará a séria. Espiritualmente o Senhor está dizendo: ei, Isabel, eu quero vidas para o meu reino. Eu te chamei para gerar. Eu te chamei com propósito. Eu te chamei para trazer vida. Ei, Isabel, o Senhor está falando para você. Eu almejo almas, vidas para o meu reino. E assim como o Senhor, Ele gerou no ventre de Isabel João, que levaria a palavra, os ensinamentos de Deus, correções, os princípios do Deus vivo, anunciaria o evangelho do Mestre Jesus, que ainda também estava para ser anunciado. Ei, Deus está dizendo para você, Isabel, eu quero te usar para anunciar o evangelho de Deus. Tu e a tua casa são chamadas para chamar mais vidas e almas para o reino do Senhor. E é muito difícil gerar enquanto há dor. É muito difícil gerar vidas enquanto estamos numa batalha. É muito difícil gerar almas quando nós mesmos precisamos de força. É muito difícil ganhar vidas, almas para o reino do Senhor enquanto eu e você precisamos de um milagre. É muito difícil orar por mulheres enquanto você precisa de uma oração. É difícil você pegar o microfone e adorar ao Senhor, glorificar e dizer que Ele é fiel, enquanto a tua casa espera por uma fidelidade no tempo de Deus. É difícil ser fiel e honrar ao Senhor em tempos difíceis, de perseguições, de tribulações. Mas o Senhor está dizendo: persevera, Isabel, persevera, Maria. Ei, tu tens a minha presença, diz o Senhor. Tu carregas a minha presença e tu és uma mulher de propósitos. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Quantas promessas, quantas palavras e decretos nós recebemos. E quantos sonhos nós aguardamos. Mas, ei, mulher, muitas de nós, eu e você, às vezes, somos escolhidas para ser o pilar dentro da nossa casa. A intercessora e auxiliadora. Mulher sábia, de joelhos no chão e mesmo aguardando uma promessa, continuar sendo fiel ao nosso Deus. Aleluia. Agora eu imagino quando duas mulheres de Deus se encontram, ou duas mulheres de Deus têm amizade.
Porque não sei se já aconteceu com você, mas quando nós estamos orando e do nada o Espírito Santo fala assim para você, manda um áudio para a irmã Maria. Não é verdade? Não é, Isabel? Quantas vezes você está lá ouvindo uma palavra e o Espírito Santo diz para você, ei, leva a palavra para a irmã lá, a vizinha, vai lá visitar e vai lá tomar um café com a fulana, e você pensa assim, não, mas não é hora, não é dia. O Espírito Santo te constrange e diz, vai, é minha ordem, porque tu carregas a presença. E o Espírito Santo está dizendo, quando duas mulheres de Deus se encontram, a promessa se confirma. Quando duas mulheres se encontram, algumas entenderam, a promessa se confirma. Quando duas mulheres de Deus se encontram, uma sente o contato da outra, não é verdade? Às vezes você manda uma oração e a irmã do outro lado do telefone, ela diz, eu estava esperando a resposta de Deus. Aleluia. Aí você manda o louvor e a irmã diz, eu estava pensando nesse louvor. Não é assim quando duas mulheres de Deus se conectam? Manda um versículo para a irmã, e a irmã Isabel diz para Maria, eu já sabia, Deus já falou comigo. Aleluia. Aleluia. Não é assim? E o Senhor está dizendo para mim e para você, levanta a tua mão. É tempo de termos amigas cheias da presença de Deus. Onde com mulheres cheias da unção de Deus. Aleluia. Rapidamente, eu tenho 1 minuto. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O tempo passa muito rápido. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero, neste momento, esquece que tem a mesa, esquece que tem a cadeira. Pega uma Isabel do teu lado, procure uma Maria e vamos fazer uma oração. Porque a Bíblia diz que quando Maria vem para visitar Isabel, ela é tocada pela presença de Deus. Abraça, 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 ora, é um momento agora. É o momento de o Senhor confirmar e entregar a tua bênção. Porque há anjos aqui nesta manhã. E há decreto dos céus para a vida de alguma mulher aqui nesta manhã. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você vai profetizar sobre a vida da Isabel que está do teu lado. Você vai profetizar sobre a vida da Isabel que está do teu lado. Isabel vai abençoar a vida da Maria agora. A Bíblia diz que Isabel ela abençoou a Maria. Espírito Santo de Deus, você vai orar por esta amiga. Você vai apresentar essa mulher de Deus. Espírito Santo de Deus, você vai profetizar sobre a vida dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, aqui há mulheres de propósito, aqui há mulheres com propósitos na tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, há mulheres que estão aqui, estão estéril, não estão gerando para o teu reino, mas tu é o Deus que ressuscita, tu é o Deus que traz renovo, tu é o Deus que restaura, tu é o Deus que fortalece, e pelo poder da tua palavra, no poder do Espírito Santo e pelo poder que é o renovo do Senhor, nós iremos gerar para o teu reino. Nós seremos cheias da tua presença. Em nome de Jesus, todo o decreto dos céus seja confirmado agora. Abençoa minha irmã agora. Encha minha irmã da tua presença. Fogo do Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Arama, séria. Santo é o teu nome. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ora. Profetiza sobre a vida da tua irmã. Decreta sobre a vida da tua irmã. Decreta a presença de Deus. Enche, Isabel. Enche, seja cheia, Maria. Ei, porque quando duas mulheres de Deus se encontram, algo acontece. O sobrenatural acontece. Quando duas mulheres de Deus se encontram, o Espírito
cheia do Espírito Santo. Clamamos por renovo. Clamamos por renovo. Clamamos por renovo. Clamamos por renovo. Restaura a esperança da Isabel. Restaura a esperança da Isabel. Acrescenta fé sobre Isabel. Acrescenta fé sobre Maria. E profetiza, tu vai viver as promessas do Senhor. O Senhor está ouvindo a tua oração, Isabel. O Senhor está abrindo a tua oração, Isabel. Abre o ventre de Isabel, Espírito Santo. A partir de hoje, dá poder para Isabel, Espírito Santo. A partir de hoje, Espírito Santo, derrama unção sobre a vida de Isabel. E que ela venha gerar para o teu reino. Que ela venha gerar para o teu reino. Ai, cantaraba, Sérvia. Araia, cantaraba, sai. Araia, cantaraba, sai. Nós não vamos sair dessa consagração da maneira que nós entramos. Renova, Senhor. Fortalece, Senhor. Há uma batalha espiritual aqui nesta manhã. Mas o Senhor te chamou para guerrear, mulher. O Senhor te chamou para guerrear, mulher. Enquanto estamos em jejum, nós vamos expulsar todos os demônios que tentaram entrar dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Enquanto você está de jejum, enquanto você está de jejum e oração, você vai apresentar o teu esposo na presença de Deus. Araia, candarabia, sai. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus, graças nós te damos. Graças nós te damos. Levanta a tua mão e olha para cá. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Aleluia. Você que está agarrado ainda com Maria, aproveita. Aleluia. Aleluia. Aqui tem Isabel e tem Maria. Mulheres com propósito e cheias do Espírito Santo de Deus. E pelo poder da palavra do nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão. A promessa de Deus, o propósito de Deus, mulher, vai se cumprir sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, Isabel, ainda dá tempo, diz o Senhor. Não é tarde para mim, não, diz o Senhor. Aos teus olhos está tarde, Isabel, mas para mim ainda dá tempo. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu preciso entregar. Minha pastora, eu preciso entregar. Aleluia. Eu quero agradecer nesta manhã. A presença de Deus está muito forte. Aleluia. Eu passei 10 minutos, por mim eu passava 2 horas. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. E eu vim falar para você, Isabel, a tua oração será ouvida. Ei, Isabel, eu vou falar de novo. Tem mulheres que estão pegando e estão com a mão lá no céu, dizendo: eu quero, eu vou repetir. Ei, Isabel, a tua oração será ouvida. Aleluia. Somente permaneça honrando ao Deus que nós servimos, e Ele honrará a tua casa e a tua oração. Amém? As palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Palavra gloriosa, né, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Enquanto eu estava ali, Deus ministrava algo no meu coração. Quantas queriam ter o privilégio de Maria? Eu disse: Senhor, como é bom ter o privilégio de Maria. Gerar, Senhor, o Salvador, o Redentor. E Ele disse: filha, será que você queria ver o teu filho sangrando a caminho do Gólgota, morrendo por pessoas que talvez nem conhecias?
Mas eu tenho algo novo para te dizer. Muitas geram Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Você tem esse privilégio. E você que não tem gerado Jesus, como é que eu consigo, irmã? Como disse a missionária Gisele, na oração, enquanto ali o sumo sacerdote ia fazer a obra, ela estava de joelhos. Irmã, você tem o privilégio de Maria. Gere a presença do Senhor dentro de você através do Espírito de Deus. E ainda você vai ter a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Que todo dia você possa sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus, mexendo dentro de você, colocando tudo em ordem. Aleluia. Louvado é o nome do Rei Jesus. Vamos fazer uma oração. Só agradecer. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta palavra direto do trono. Senhor, Pai querido, e a pessoa que não consegue sentir, Senhor, a Tua presença, que ela possa buscar, Senhor, na oração, na graça, na misericórdia, a Tua presença, e que Tu possa se gerar dentro dela, que Tu possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, contagiar, Senhor, esta vida, este ventre, este coração, esta alma com a Tua alegria, para a glória do Teu nome. Amém. Vire para lá, só vire para lá e vamos consagrar. Pai querido e amado Deus, Deus de poder e Deus de glória, aqui se encontra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai querido, pratos que a Tua filha, as Tuas filhas, Senhor, fizeram com maior carinho para podermos nos confraternizar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Unge e consagra este alimento que senha, Senhor, Pai querido, remédio para a nossa alma, mas também para o nosso corpo físico. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Estratégia, né? Tem guarda.